Boa noite a todos. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite a todos. Uma alegria, né? Um prazer estar aqui em mais um encontro, né, organizado pelo Ciclo Permanente de Estudos e Debates sobre Educação Básica. Para quem não me conhece, eu sou a professora Tânia Aretusa, eu coordeno numa coordenação colegiada esse projeto de ensino, pesquisa e extensão. Junto comigo tem outros professores que trabalham aqui conosco, que é o professor Cláudio Manuel dos Santos, a professora Ione Gonzaga, a professora Aline Neves e tantas outras pessoas que têm nos ajudado, né, e somado esforços para que a gente possa trabalhar a educação das relações étnico-raciais, né, na educação básica, no ensino superior, enfim, né, tematizando e colocando essa temática na pauta e na ordem do dia. Então é uma alegria, né? Agradeço imensamente a presença de todos vocês que puderam vir aqui hoje, né? E no dia de hoje nós temos uma temática, né, especialíssima que nós preparamos assim com muito carinho, né? E antes de contar para vocês a temática, eu também vou já aproveitar e agradecer, né, o grande suporte da Isabela Prado, que tem trabalhado aqui conosco, monitora do projeto, de toda a equipe do CPCIRT, né, ao John Gambrichi, ao próprio diretor do Centro Pedagógico, que tem nos auxiliado com apoio técnico, a todo o setor de informática, né, o John Gambrichi, a Fernanda, o Matheus, né, que tornam possível, né, que esse encontro aconteça, né, com qualidade, com organização. Então, desde já a gente agradece. Contar para vocês também que aí embaixo da descrição do vídeo aqui no canal do YouTube, né, tem um formulário para vocês se inscreverem, para a gente poder emitir as declarações de participação. Então, quem tiver interesse, né, na declaração, eu deixo aí já a, o link de acesso, vou pedir para a Isabela colocar no chat também para nós. E contar para vocês que o dia de hoje foi preparado com o maior carinho, né? E vai tematizar esse trabalho aqui, a Lei 11.645/08, um diálogo com os docentes pataxós. Então é com muito prazer, muita alegria, muita gratidão também, né? Que a gente vai ter conosco aqui numa roda de conversa, né? Num trabalho assim bem tranquilo, bem descontraído, chamando os docentes aqui pataxós, né? O Saniue, obrigada, Sanue, por ter vindo. Ele possui mestrado em educação, graduação em formação intercultural para educadores indígenas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Que bom, né, Sanue? Te conheci aqui, nossa, achei ótimo o seu trabalho, né? Atualmente ele é professor da Escola Estadual Indígena Pataxó e vai contar um pouco para nós um pouco da trajetória dele, contar nessa Sanue um pouco desse trabalho, né? Como é que são as escolas, que pistas você pode dar para nós também, né? Que estamos aqui na educação básica trabalhando, no ensino superior, enfim. E também hoje, no dia de hoje, nós teremos junto conosco, gente, a Naquitã. A Naquitã, ela possui graduação em Línguas, Arte e Literatura, mestrado em Andamento. A Naquitã está estudando aqui no Promestre, na Universidade Federal de Minas Gerais, no programa Promestre. E ela já tem pós-graduação em Gestão Escolar, né, pela FAVENE. E atualmente também é professora indígena Pataxó, Meio da Mata. Então, agradeço imensamente. E também vou dar um recadinho que a Naquitã hoje, ela me contou uma coisa aqui, que houve o falecimento da Nanã, que para quem está aqui na casa na UFMG, sabe que é o pai do Adalto Pataxó, né? Então, assim, a gente vai fazer um minuto de silêncio, né? A comunidade está em luto, né, Naquitã? Então, a Naquitã ela está na escola dela agora, então ela vai demorar um pouquinho para entrar, mas a gente pede um pouquinho de paciência, a gente vai começar com o Saniue e depois a gente vai ter a fala da Nakita também, tá? Então nós vamos fazer um minutinho de silêncio, né, em homenagem ao Nanã, que
Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Sunny é uma alegria, um prazer, né? Vou mandar a palavra para você, fica muito à vontade, né? A gente teve o prazer de te ouvir lá na disciplina do Promestre, Infâncias e Educação das Relações Étnico-Raciais, que foi uma beleza, né? Então, fica à vontade, fica em casa, Sanhuê, e conversa um pouco conosco aqui. Para quem está nos assistindo no YouTube, fale colocar questões, né, comentários, e depois a gente faz um bate-bola aqui, coloca as perguntas, né? Então fica à vontade, Sanuê, com você. Ramtou Amanchá Mini Baichu, Hernan Saniwe Patachu, bom dia, boa tarde, boa noite, saúde a todos e todas aí que estão nos acompanhando nessa conversa, né? E eu sou o Saniwe, eu sou da aldeia Momimanti, em Itapecerica, Minas Gerais, né? E assim, falar com vocês é um grande prazer e a gente vai dialogar sobre essa questão de dessa lei 11.645, que veio para as escolas não indígenas fazer com que eles, nas suas ensinamentos, nos seus pontos de estudo, tenham essa visão e acompanhamento da cultura afro-brasileira e da cultura indígena, né? E isso é muito importante para a gente indígena e para os negros, né? Porque é uma forma que a gente vê que está mostrando que o Brasil, ele, há 522 anos, a gente vem lutando por muitos direitos, por muitas lutas por territórios, por educação e demais outras coisas que acontecem, e é uma parte que no ensino, na educação básica e superior, a gente tem que mostrar essa forma de como a gente faz o nosso ensino e como a gente também transmite a nossa forma de pensar e como a gente tem guardado os conhecimentos que vêm desde a nossa ancestralidade, né? O que a gente passa nas nossas escolas são coisas vivas que acontecem e que transmitem conhecimento para nossos jovens, crianças e para o mais velho, né? Eu sou um jovem professor, eu sou alfabetizador aqui na minha aldeia e, assim, essa lei ela veio para reforçar ainda mais essa ligação que a gente pode ter com o não indígena, né? Ele faz a gente mostrar o nosso ser, como que é o povo indígena, porque cada povo indígena tem o seu conhecimento tradicional, né? Cada um tem um jeito de viver, cada um cuida da sua forma de ensinar, de aprender. Então, isso é importante ver essa variedades de etnias e é muito importante ser passado o que é vivido, né? O que é ensinado para os alunos, as crianças, os jovens, né? Que não é uma coisa que
o colonizador passa, desde antigamente, coloca ali no livro o que o povo indígena, né? O que é a questão do negro, né? Então, é uma forma de reforçar e para a gente é muito importante nas escolas terem esse diálogo para ver como que é a vida e o hoje dos povos indígenas, as lutas, é, o vivenciar dentro de uma comunidade indígena. A gente tem a nossa própria forma de ensino, como eu falei que eu sou professor. Aqui na minha aldeia temos uma escola é, indígena que ensina nossas crianças do nosso jeito, né? A gente tem essa pedagogia de fazer o nosso próprio material dentro da nossa escola com as crianças, né, com nossos alunos, e como, assim, eu vou falar aqui que a gente não usa o material didático que vem de fora para dentro da aldeia, porque nós mesmos produzimos o nosso próprio material, depois eu vou apresentar aqui para vocês, e é muito importante essa parte que é a vida que a criança está ali na escola, junto com o professor, fazendo o seu próprio material para ele fazer o seu estudo, né? É uma forma da gente mostrar que a gente tem o conhecimento de estar sempre guardando e mantendo o nosso ensino e aprendizagem sempre naquele guardado de uma forma que fica sempre registrado e que nossas crianças e jovens sempre continuem passando esses conhecimentos e, e ligação de vida com a terra, com a mata, o rio, o mineral, o vegetal, tudo isso faz parte da vida da criança e do ensino dele, né? E a gente tem uma forma de pensar que para nossas crianças elas têm que começar primeiro da terra. O ensino vem da terra, ela tem que estar com o pé no chão da aldeia. Ela começa com isso, como tem a fala da nossa liderança Canátio, que é meu pai, ele sempre fala que a gente tem que estar com o pé no chão da aldeia e um pé no chão do mundo, né? Porque a gente, como eu me formei no FIEI e depois fiz mestrado e me formei. Eu estive aí na academia, passei um tempo entre a aldeia e fora dela, né? Então, mas eu sempre fui buscar conhecimento e, e trazer o que é importante para mim passar para o meu povo, né? E isso é muito importante na nossa escola, no nosso diálogo de ensino dentro da escola. A gente tem que pensar desse jeito, né? De fazer essa ponte de ensino que a gente faz com o mundo lá de fora, né? Como eu falei, a gente não usa os materiais que vêm para a nossa escola, mas tem coisas que a gente tem que ensinar. Não é que a gente não use, a gente sabe que tem hoje tem o português, tem a geografia, a matemática, são coisas que a história, são coisas que fazem parte do ensino da criança. Mas primeiro a gente começa com o nosso, para depois a gente chegar nesse ensino lá de fora, nesse ensino acadêmico lá de fora, né? Então a gente faz essa ponte para
a criança aprender primeiro a parte que é importante da vida dele, que é com a terra, com a cultura, com as tradições, e depois ele começa a ver esse ensino que também é muito importante para ele, que é o ensino da matemática, do português, porque como antigamente essas leis, essas escritas e formas de códigos do não indígena é que fizeram com que nossos velhos fossem enganados, que perderam terra, foram massacrados, né? Então, hoje a gente está nesse espaço, conquistando esse espaço para a gente mostrar também que a gente faz essa parte desse movimento e dessa vivência nesse Brasil, né? Porque o Brasil ele é uma forma que tem variedades de conhecimentos, né? De povos. Então, o povo indígena, o negro, o indígena, então, e fora as outras culturas, né? Então a gente tem sempre que estar nesses lugares ocupando espaço para a gente também trazer esse conhecimento para dentro do nosso povo, e a gente está sempre em conquistas para a gente estar fazendo com que a educação seja sempre cada vez mais igualitária, mais transformando o pensamento da criança para que ela possa fazer o seu conhecimento sempre em conquistas para a vida, né? Porque no ensino aqui na aldeia, a criança ela aprende coisas que são importantes na vivência dela, que ela vai levar para sua vida, que coisas que estão dentro do espaço escolar, e a escola não é só entre as quatro paredes, a escola vai além do prédio escolar. A escola está nos lugares que a gente faz ritual, tá no rio, onde a criança gosta de ir tomar banho, pescar, tá na fruteira, tá no chão onde ela brinca, tá no espaço familiar. Tudo isso é onde a criança tira ensino de vida que ela traz para a sua caminhada de aprendizado para o seu povo e para a sua criação de ensino e de aprendizagem, né? Porque na escola é muito importante a gente estar sempre mostrando esse lado do, do povo indígena, porque a gente temos muita história de resistência, né? A gente e isso a gente registrando e fazendo com que o não indígena veja o que a gente faz na escola ou dentro das comunidades indígenas, é muito importante para a gente manter esse diálogo, e é importante mesmo. Aqui também, na minha escola, a gente temos a nossa própria forma de avaliar, fazer a avaliação das nossas crianças, que não é igual a da escola não indígena, é totalmente diferente, e
A gente tem as nossas próprias matrizes curriculares, como a língua indígena, o uso do território, cultura, etnomatemática e entre outras disciplinas que a gente tem dentro da nossa escola, né? Que é coisas que são vivenciadas e que são importantes para a vida do estudante, né? E como eu havia falado, aqui na minha escola a gente produz os nossos próprios materiais, né? E esses materiais, eles aqui a gente sempre faz intercâmbio entre escolas, com escola não indígena, né? Sempre vem alunos, professores, né? E a gente dialoga e fala sobre a nossa educação, sobre a nossa cultura, e é um, um ponto muito importante que a criança ela vem e vê como que é o ensino das nossas crianças, como é que a gente vive, o que a gente faz, e ver a maneira que totalmente diferente que eles veem no livro, né? E isso é um projeto muito bacana que a gente faz, que é, esse intercâmbio com escolas de não indígenas aqui na minha aldeia, né? E, por exemplo, aqui é um material que é produzido aqui na minha aldeia, né? Aqui é um livro com canções de uma pedagogia que a gente tem na minha aldeia, que é alfabetizar cantando, que a gente alfabetiza as crianças através da música, né? Da musicalidade. É muito bacana essa pedagogia que a criança ela aprende livre, cantando, ela gosta de fazer esse movimento dentro do território, né? E a música, ela acompanha a criança onde ela estiver, né? Porque a criança, ela sempre está alegre, sempre está pesquisando e buscando conhecimento para levar para dentro da escola ou para o seu conhecimento de vida, né? Então, aqui são canções que são produzidas na escola, que a gente usa para alfabetizar as crianças, e tem mais livros produzidos aqui. Aqui é a Pedagogia da Lente do Olhar e as Mãos da Natureza, que é um livro produzido na minha escola também. Aqui tem mais outro, A Nossa Crença com a Vovó Lua. Eu vou apresentar aqui rapidinho. Aqui é os Jogos Pataxó da Aldeia Mominati, tudo feito com as crianças na escola, através da interculturalidade, né? E isso tudo a gente apresenta para fora da nossa aldeia, que é o produto que a gente também, nessa educação, a gente quer mostrar que a gente faz nossa educação diferenciada, né? Aqui é o Calendário dos Tempos, outro livrinho. Aqui é a Ciência do Dia e da Noite. Tem mais uns aqui, gente. E vários outros, né? Aqui é da professora de uso do território. E aqui a gente também tem uma maneira de estar. Aqui é o Terreio de Pescaria de Conhecimento. O terreio, ele é usado para pescar, né, no rio. As mulheres usam ele para pescar peixe. E aqui, nesse material,
ele é usado como um pescador de conhecimento, né? Pescador de palavras. É o terreio de pescaria de conhecimento, que é uma disciplina que é usado pelos professores de cultura, os territórios e demais professores, mas o de cultura e os territórios são professores de notório saber, que não sabem escrever, mas sabem falar muito bem da nossa cultura, da nossa vida, do nosso conhecimento tradicional, que é uma parte da nossa vida que a gente também tem que aprender, né? E isso aqui é um terreiro, né? É através da imagem. Aqui tem vários conhecimentos que o professor passa para a criança através desse terreiro. O terreiro ele tá para criança ver e aprender através do olhar e da oralidade. Ela aprende ouvindo e também fazendo o seu próprio terreiro, né? Ela pesca o seu conhecimento ali dentro da vida e da sua construção de fazer a sua formação dentro do povo, né? E essa lei 11.645, ela é de grande importância para nós, porque a gente pode estar mostrando esse jeito da gente ensinar, aprender, e também a gente faz com que as crianças de fora possam estar buscando esses aprendizados que, como eu mostrei aqui nesses produtos aqui, ele vê como é que a gente escreve sobre a lua, como é que a criança indígena escreve sobre o mundo lá de fora. E então, a gente falar dessa Lei 11.645, a gente tem que também mostrar o nosso valor para que as escolas possam ter esse contato e esse diálogo com nós, né? A gente falar da nossa própria história, da nossa própria forma de ensinar e, e também fazer essa troca de conhecimento, porque essa troca é muito importante. A gente sempre está buscando para a gente estar nesse mundo que ele seja um mundo coletivo e que a criança ela possa ter a visão do povo indígena como parte desse movimento de ensino, de estar dentro dos lugares que, como uma faculdade, como em outros lugares também, como tem muitos parentes que fazem outras áreas, né, de disciplinas, como eu fui para a educação, tem medicina, odontologia, entre outros, e a gente tá para mostrar que nós, povos indígenas, também estamos sempre buscando esse trilho do conhecimento e também passar a nossa voz que a gente tem para mostrar
e também a gente vai, como eu falei, a gente vai fora da aldeia para pegar somente o que é necessário para a gente. O que não for, a gente deixa lá e volta para a aldeia e faz o conhecimento do nosso jeito para passar para nossas crianças, né? Então, assim também é como lá fora, pode pegar o conhecimento indígena e mostrar para a criança como é que é essa forma de trazer esse ensino e mostrar para a criança que os indígenas hoje já não são mais aquele de 1500. A gente tem lutas totalmente diferentes e que estão invisibilizadas, né? Para o povo ver, né? A gente sabe de muitas coisas do movimento indígena que não aparece. Então, isso é importante para levar para a educação básica e assim para que as crianças possam, os alunos possam ter acesso e o conhecimento diferenciado, né? Não aquele conhecimento que faz ficar olhando só para frente. A gente tem que ter um olhar que eu posso ver quem está do meu lado, né? A gente tem que ser assim, porque eu não posso ter um na minha frente aqui que tampa a minha visão, ou eu querer só olhar para frente, mas andar sempre lado a lado, porque aqui eu posso dar a mão de quem está do meu lado e passando sempre o conhecimento. E se estiver atrás de mim, eu não posso dar a mão. Se estiver na minha frente, não posso. Então, um conhecimento que a gente possa andar de lado a lado, isso sim a gente pode fazer, porque é importante, né? A gente ter esse diálogo e troca de saberes, né? Mas é isso aí. Se tiver alguma coisa aí para a gente ir conversando mais, mas essa aí foi a minha fala para vocês. Espero que tenham gostado e vai checar. Ô, Sanuê, muitíssimo obrigada, Sanuê. E espera um pouquinho, que nós vamos ouvir um pouquinho a Naquitã agora e vamos fazer uma rodada de conversa aqui. O pessoal que está aqui nos assistindo no YouTube pode colocar questões aqui no chat. Tem gente também perguntando, Sanuê e Naquitã, se essa live está sendo gravada, né? Fica assim disponível, né, tanto no YouTube do CP como no canal do próprio projeto, que é o Ciclo Permanente de Estudos e Debates sobre Educação Básica, né? Uhum. Mas aí vamos ouvir um pouquinho a Naquitã, gente, e a gente volta nessa New Way Naquitã para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Naquitã, então a palavra é sua, fica à vontade, né? Eu sei que você estava aí na escola, né? Essa correria mesmo, mas fica tranquila, fica à vontade aqui. Obrigada por você ter vindo. Tacorrã, boa noite. Eu sou Naquitã Pataxó, moro na aldeia Meio da Mata, no município de Porto Seguro, na Bahia. E tenho 28 anos. Sou graduado em Línguas, Artes e Literatura pelo FIEI na Universidade Federal de Minas Gerais. E atualmente estou cursando mestrado e estou terminando uma pós-graduação em gestão escolar pela instituição FAVEN. Como eu já tinha me apresentado, estou na escola, estava lecionando, e assim, o que foi proposto a nós, né, está falando sobre essa lei 11.645. Então, uma lei que está aí desde 1996, né, que foi regulamentada, foi mudada em 2008, assim, uma lei que está proposto para a gente decolonizar, né?
fazer essa decolonialidade nas universidades, nas escolas. E falar sobre esse tema é importante porque a gente vemos que as universidades, as escolas particulares, tanto as escolas públicas mesmo, que não são indígenas, não fala da questão indígena. Quando tem lá a questão indígena, é os livros de 1500, conteúdos ultrapassados. Não está ali presente o que está acontecendo hoje na atualidade. Não está ali presente o que está acontecendo no Brasil. Não fala sobre as leis, sobre as PLs que estão para serem votadas, como a 490, o marco temporal, que é algo que fere a Constituição. É algo que vem para tentar destruir os indígenas. Vem tentar destruir aquele que a gente temos, que é o nosso território. Porque sem território a gente vamos para onde? Somos o que sem um território? Somos nada. Nós viemos da terra e vamos voltar para a terra. E assim, como já falei, eu sou professora desde 2019 aqui na comunidade. No início, eu comecei a trabalhar como monitora, né? Um projeto de mais educação, no aula de reforço, como uma disciplina chamada Patrimônio Cultural. E logo em seguida, eu me tornei professora na escola Aldeia Meio da Mata, né? E na escola Tupiniquins, com a disciplina de Pachorrã, que significa língua de guerreiro, que é a nossa língua oficial indígena Pataxó, que foi e que é uma grande conquista para a gente. Nós somos povos Pataxó, somos aqueles que enfrentou toda uma barreira para os outros nossos povos, os outros parentes que estão no norte ter sua língua preservada. A gente fomos massacrados, destruídos, e estamos aqui hoje para reafirmar nossa língua, trabalhando nas escolas, como uma disciplina regular. Como o colega já tinha falado, nós temos aqui grandes mestres que não sabem ler nem escrever, mas possuem grandes conhecimentos na área cultural, indígena, nas matas, com as ervas medicinais, com a pesca, com as artes. E a escola da aldeia, a gente temos assim, um currículo, né, um PPP, diferenciado. Temos, sim, as nossas disciplinas como outra escola, português, matemática, as outras até inglês, mas temos também a nossa disciplina Pachorrã, que vem assim para agregar, que vem para fortalecer os nossos jovens desde o ensino infantil, maternal, ao 3º ano do ensino médio. Assim, contando um pouco, né, da minha trajetória como estudante no FIE, como estudante no mestrado, assim, é uma grande dificuldade. E o que eu vejo nos ensinos de história pelo promestre, que falta e muito conteúdo indígena, falta autores indígenas para a gente estar se trabalhando. Como o colega já falou aí, o parente Canátio é um grande escritor que vem escrevendo livros, e a gente não temos esses livros nas universidades para estar falando na aula de história. Então, por isso que eu falo, precisamos decolonizar, sim, as universidades. A gente temos um grande avanço. Vamos dizer que não foi um grande avanço, que foi, sim, um grande avanço ter essa lei, mas que a maioria das vezes está só apenas no papel. Não está se cumprindo nas universidades, em várias escolas que são preconceituosas, que não admitem trabalhar a questão indígena. Se a gente estamos aqui hoje, é que isso foi proposto, que a gente vimos que está mudado, certo? E o que a gente devemos fazer como educadores, como pessoas da sociedade? Porque nosso Brasil, ele foi construído
por diversas raças, etnias diferentes. Somos uma mistura. Por que não aceitar que o Brasil é terra indígena? Que tudo foi construído com sangue de indígenas, negros, vários outros povos, né? Não reconhecer. Então, daí devemos pensar. E nas nossas... voltando aqui para a aldeia. Como é que é nosso trabalho? Então, a gente temos aqui disciplinas. Por que é uma educação intercultural? Por que a gente briga tanto por uma educação intercultural nas comunidades? Né? Como já falou, tá lá na Constituição. E como a gente trabalha? A gente temos todas essas outras disciplinas. Sim, a gente deve, sim, formar, capacitar nossos estudantes para concorrer os editais, concorrer todos os vestibulares de igual para igual. Não é à toa que a gente temos vários estudantes nas universidades que são capacitados, preparados. Mas antes dele sair para lá, ele tem todo esse aparato aqui nas nossas comunidades de quê? Que a cultura, que ser pataxó, vem primeiro de qualquer outra coisa. Nós nunca devemos deixar de ser quem a gente fomos formados e criados aqui. Como a gente tem falado sempre, né? Primeiro vem a educação indígena, todo aquele momento que a gente temos com nossos pais na infância, na comunidade com nossas lideranças, com os nossos mais velhos. E depois a gente temos gente, desculpa, é porque eu estou indo na sala, ainda estou com alguns alunos aqui, e aí eu vou estar liberando eles para eles estarem indo para casa. Mas é isso. E voltando aqui, sim, nós temos todo esse preparativo, né? Com as nossas crianças, comigo, com meus filhos. Eles nos preparam para isso, para a gente ter primeiro essa educação indígena, para depois a gente termos essa educação escolar. Que as duas vêm andar junto. E como falando sobre a lei 11.645, que a gente aí... Vai embora agora? O Nakitã tá tranquilo, viu, Nakitã? A gente sabe como é que é na escola. Fica tranquila. A gente pode esperar um pouquinho. É que eles estavam em intervalo, aí bateu o sino, aí eles estão indo, vou tirar o som para eles despedir deles aqui rapidinho. Pode ficar tranquila, que todo mundo que está aqui assistindo sabe. Hoje, Saniue, enquanto a Nakitã vai despedir da meninada lá, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, agradecer a presença, né, de quem está nos assistindo aqui, né? E, Saniue, como é que vocês fazem a produção desse material? Depois você conta um pouco para nós, como é que você prepara esses materiais, né? Conta para a gente um pouco. Nakitã, a hora que você quiser retomar a palavra, você pode falar, tá? Pode só abrir o microfone tranquila. Se você achar que precisa de mais um tempinho, tá tranquilo, Nakitã. Você tá podendo aí já? Sim. Saniue, então depois você conta isso para nós, tá bom? Vai lá então, Nakitã, pode ficar à vontade. Falando sobre isso, né, sobre a produção do nosso material, a gente temos esse programa dos saberes indígenas, onde que reúne os professores do infantil, os professores de Pachorran, que faz o material. A gente todo esse conhecimento que a gente tem com o nosso mais velho, que ele vai passando para a gente coloca nos livros, e depois trazemos para as salas de aula. E assim, o que eu, como professora, fiz esses dias. Pedi aos meus alunos que fizessem contos, pataxó. Eles fizeram, teve uns que se empolgaram, fizeram várias páginas. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Eu
fiz com a turma do 9º ano, agora eu vou estar passando esses contos, esse material para os meninos do 6º ano. Então, eles mesmos produzem. E a gente entendemos que isso é importante para eles, que tem estudantes que são artistas, né? Que são verdadeiros artistas, assim, que a gente fica tão maravilhado com cada dom que um tem, que a gente não pode deixar isso adormecido, parado, né? A gente temos que, cada dia mais, a gente com eles se ajudando e produzindo nosso próprio material. E assim, com os saberes, né, que é esse programa que faz esse material, a gente colhe todo esse conhecimento e transmitimos nas folhas. Sabemos nós que não vai ser todo aquele conhecimento como um livro vivo, como é a nossa liderança, mas está ali transmitido. E aí, e como eu falei assim, uma coisa que ficou e que é marcante para a gente é isso. Nosso povo é mais povo da oralidade. A maioria dos nossos velhos, ele não sabe nem assinar seu nome, não sabe escrever. Mas o conhecimento deles são tão ricos que eles transmitem para a gente na oralidade, e a gente que tivemos vamos dizer, fomos agraciados, né, pela escrita, né, e de estar escrevendo, colocando no papel nossa própria história. Então é isso, e agradeço imensamente estar aqui com o nosso parente aqui, que é uma honra estar com ele, me inspiro bastante para me estar escrevendo já li a dissertação dele, foi maravilhosa, e eu agradeço a professora por essa oportunidade. Ô, Nakita, nós que agradecemos demais, né? Vocês dois de estar, né, investindo esse tempo aqui para trocar com a gente, né? E você quer comentar mais um pouco sobre a produção do material, Saniue, Nakita, se vocês quiserem comentar um pouco? E vamos ver aqui se nós temos alguma questão, o pessoal que está nos assistindo quiser colocar alguma pergunta. Eu queria deixar 2 perguntinhas já, enquanto o pessoal aquece os motores aí no chat, tá? Se vocês podem comentar um pouco da produção do material. E também o Saniue falou assim, porque a gente tem um currículo próprio, uma avaliação própria, né? É tanta coisa legal que vocês falam, né? Mas se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso também, agradeceria, né? E, gente, quem está assistindo pode colocar questões aí para a gente ir conversando aqui. Vocês querem comentar um pouquinho? Como é que funciona esse currículo? Como é que é essa coisa de avaliar? Como é que essas coisas funcionam? Como é que funcionam as escolas, né? Tem muita gente que não sabe, não conhece, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho. E também, gente, aproveitar e fazer mais uma perguntinha, que é assim, como que vocês interagem com as escolas não indígenas? Como é que é esse entrosamento, essa interação? Se vocês puderem contar um pouco para nós. Vai lá, pode pegar o microfone aí, quem quiser. Pronto. Eu vou falar um pouquinho aqui dessa questão dos materiais e do currículo e do nosso jeito de avaliar, né? Assim, esses materiais, eles são produzidos dentro dessa forma de avaliar, né? São algumas avaliações que se tornam produtos de estudo que formam esses materiais didáticos para nossas crianças, né? E aí a gente tem o apoio da universidade, né? Alguns livros aqui foram através dos saberes indígenas e de outros lugares também, assim, dentro aí da UFMG, né? Que a gente tem essa parceria, né? De fazer esses materiais. E é muito importante a gente estar fazendo essa forma de registrar e ter esses produtos próprios
feito pelos nossos alunos e professores, né? Porque não é só o professor que está fazendo parte desse material, mas a criança também está dentro desse material aqui, que é muito rico e muito assim importante para a criança, para o jovem, para ele estar também ali sempre buscando coisas que estão presentes na sua vida, né? Assim, sobre a avaliação, que eu aqui, Saniue mesmo, o meu ensino, o meu estudo foi no tempo, quando eu comecei a estudar, dentro da minha aldeia, não tinha escola indígena. Então, eu tive que ir para a cidade estudar. Então, sempre estudei fora, não estudei dentro da aldeia, né? E, e sempre foi assim. E depois, nos anos 90, foi em 98, por aí, a gente começou a ter a escola indígena dentro da aldeia, né? Então, sempre estava um ano anterior a mim, né? Então, eu já estava mais adiantado, querendo estudar dentro da aldeia, e não pude, né? E foi assim até eu me formar no ensino médio. Depois, aí eu fui para o FIEI, que também sou graduado na mesma área da Parente Nactan e Línguas, Artes e Literatura. E eu vi que, dentro desse tempo também, fui professor, né? Desde os 17 anos que eu sou professor, eu sou alfabetizador aqui na minha escola, né? Desde esse tempo. E já tem uma temporada boa já de ensino com as crianças, né? Então, o meu estudo sempre é mais do lado da criança, né? Por isso que eu gosto de estar no meio das crianças, brincando, e como eu sempre falo, a criança ela é inspiradora e pesquisadora. Ela também não só aprende com o professor, mas também ela ensina o professor com o seu afinado olhar, né? A criança ela tem esse lado de sempre ser uma grande observadora, e a gente vai aprendendo muita coisa com ela. E na escola a gente tem dividido no currículo da escola 4 grandes tempos, né? A gente estuda na escola nesses tempos, que o primeiro tempo é de voltar para a escola, de colher o que plantou, agradecer a natureza e colher o que plantou, né? Foi o tempo passado. Agora a gente estava em outro tempo, que é o tempo da brisa leve, da resistência e de lutar por nossos direitos nos movimentos, né? E dentro disso a gente vê que a avaliação ela não é da forma que, como eu falei que eu estudei fora, não é aquela lá de responder pergunta, de estar ali sentado determinado tempo para fazer a criança ficar respondendo perguntas ali que ela talvez só decore ou para estar respondendo, né? A nossa forma de avaliar, ela tem várias formas de estar dentro da escola. Eu vou citar alguns exemplos, né? Tem uma avaliação que chama relato do aprendizado, que a criança
ela fala sobre o seu aprendizado, tem reflexão e escrita do ensino, tem produção produção e criação de materiais. Tudo isso são alguns dos exemplos, né, de avaliação. E dentro desses tempos, que eu citei 2, a gente faz essas avaliações com a criança, né? Então, não é aquela dela ficar ali sentada e respondendo as perguntas, né? Tipo, para ficar ali parada, né? É uma avaliação que está na vivência dela e no que ela aprende e no que ela faz ali na escola e o que ela vê, o que ela alcançou, o que ela aprendeu, o que ela fez, se foi com a terra, se foi na escrita, se foi com a tecnologia, vários tipos de formas de registro, a gente faz essas avaliações com as crianças, né? E dentro disso, a gente, nessas avaliações, tem os produtos que são formados, né? E esses produtos são alguns desses materiais que eu apresentei aqui, que foram aqueles livros, né? E o Terrei, ele sempre está presente nessa forma da criança estar passando ali o seu conhecimento e a sua escrita, né? Porque o Terrei, ele não está escrito com palavras, mas as imagens, ela mostra muito conhecimento, né? Que a criança, ela sabe ler um terrei através das imagens, né? E ela também sabe escrever através das imagens. E além da escrita de palavras mesmo, né? Então, é uma forma da gente estar fazendo esses materiais e essas avaliações, né? Tá aparecendo um tanto de pergunta aqui na Kitan. Você quer comentar um pouquinho da avaliação primeiro? Aí a gente põe as próximas. Você está me ouvindo, Kitan? Você quer comentar um pouquinho? Vai lá. Nós, aqui na Bahia, estamos nesse caminho, né, de pesquisa desse formato dos parentes, né, de MOMA antigo. Então, aqui ainda, como a gente falou, a gente temos um PPP, mas, porém, a escola, temos diretores e coordenadores indígenas em geral, mas, porém, segue o mesmo currículo e métodos de avaliação do que uma escola tradicional. Porém, citando tipo assim, a gente dividia de semestres, né, unidades. A gente estamos aí 2 anos voltando desse ensino remoto, né, a pandemia. E nessa primeira unidade, como a gente já temos formas de trabalhar diferente, né? Que eu estou aqui na Bahia e o colega está em Minas Gerais. Nesse mês de abril, a gente trabalhou o quê? Tema Abril Indígena, né? A resistência dos povos indígenas, do povo Pataxó aqui na Bahia, na aldeia. O que vem acontecendo, né? O que está acontecendo por volta? Então, nesse período, a gente não fez, não fez avaliação nenhuma escrita, nada. A gente avaliamos nossos alunos participando dos nossos jogos, dos AUE, da competição de artesanatos, das nossas armadilhas, as comidas típicas. Então, foi dessa forma que a gente avaliamos. E eu, assim, como educadora, né, da disciplina, não faço esses trabalhos assim. Eu converso com meus alunos, dialogando na língua. Então, nossa
forma de avaliar. Eu converso com eles no Pachorran e a gente faz os diálogos, né? Vai ver como é que eles estão se interagindo, como é que eles estão aprendendo, as dificuldades, em vez de estar fazendo seguindo essa matriz, né, esse currículo de uma escola não indígena, que nem o colega falou, de colocar, por exemplo, o que foi a ditadura militar, o que significa o golpe. A gente faz esses debates, né? Mas para que a gente fazer isso, né? Com nossos colegas, com nossos alunos, que só vai apenas ali memorizar, depois vai esquecer. E assim, sobre esse material, como já falou, assim, junta uns professores, né, no sábado, em uma aldeia, sempre a gente junta no pé do monte, na aldeia, em volta do Monte Pascoal. E ali a gente fica ali o final de semana, ali conversa, tem um ritual, produz o material ali, todo esse, que a gente já vem aqui nas comunidades, a gente reúne lá o 3 territórios de Barra Velha, território de Caipequi e de Coroa Vermelha. Reúne tudo todos os professores e ali debate esse assunto e coloca ali, divide grupos, assim. Esses professores vão fazer um conteúdo diferenciado para a área de matemática, outro de português. Então, cada um vai fazendo naquela sua área esse nosso material, a gente faz, desenha do nosso próprio modo, e ali temos o grupo do Achorran, né, que aí pega esse material e leva, depois já traz para a gente já impresso, que a gente trabalha nessa comunidade. E eu vi, falando também isso, acho que foi sobre a avaliação, já falei que é dessa forma, e como a gente produz esse material desse jeito. E assim, lembrando que não é todos os pais nas comunidades que aceitam ter um conteúdo diferenciado, ainda porque às vezes um está se preso ainda naquela forma, né, ditadora, como eles aprenderam com palmatória, tinha que decorar e fazer aquilo. Mas está mudando, né? A gente vamos mudando com a conversa, eles vão reconhecendo que é importante estar se trabalhando a interculturalidade, o nosso saber. Ô, Nakitânia, você já está até respondendo um pouco a Isabela, né? Isabela Prado colocou assim, ó. Eu queria saber como que vocês registram os conhecimentos entre vocês, né, os docentes. Aí, então é isso, né, Nakitã? Teria mais alguma coisa que você quer completar aí para responder a Isabela? Então, é dessa forma, como eu falei. A gente conversa com nossos alunos, às vezes eles transmitem para a gente através de imagens, né, texto, como eu falei, deu exemplo, né? Numa disciplina de chama LPT, Leitura e Produção Textual. Eu trouxe uma imagem que eu peguei no Google de uma aldeia em desenho que todo mundo era nu, né? E trouxe para a sala de aula. Perguntei para eles assim: você se reconhece como esses indígenas? Por quê? Tipo, eles falaram assim, professora, a gente não é criança não, tal. Eu falei assim, tá vendo? Mas as pessoas lá de fora pensam que a gente somos desse jeito. Tô preparando eles para quando eles chegar, depois sair daqui, ver como é que é lá fora, né? Como é que as pessoas pensam, como que a gente somos, como que moram na minha aldeia, chama Meio da Mata. Então, fica mais ou menos uns 200 quilômetros de uma cidade. Bem assim no interior mesmo, no meio da mata mesmo, assim. Então, quando a gente fala meio da mata, ele já pensa logo, onça, mu, oca, come cru, tudo isso. O Zaniwei Nakitã, Ione Gonzaga também está perguntando para vocês dois, olha, como que os estudantes não indígenas interagem com o material produzido por vocês se eles não conhecem a língua? Explica um pouquinho aqui para nós isso, gente, conta um pouco.
Então, assim, na comunidade aqui temos estudantes não indígenas, né, que estudam aqui junto conosco na aldeia. E aí, tipo, é interessante que eles ficam bastante envolvidos. Eles querem aprender tudo, tipo as regras, as gramáticas, e fica se disponibiliza, né, a estar estudando, perguntando, e assim, a gente não tem essa interação de ter contato com outras escolas devido que a gente mora bastante longe, a gente vai algumas vezes, assim, para algumas empresas, né, tá em contato com empresas, assim, para estar falando palestra justamente sobre isso, como é que é o formato da escola, como é o formato todo esse aparato escolar. E, assim, aqui mesmo a gente temos não indígenas, né, crianças que eles falam assim, minha mãe falou que eu não sou indígena. Aí só que aí a gente fala assim, não, você está a gente convivendo com a gente, está aprendendo, ter o conhecimento, a importância do que é ser indígena, né? Então eles já vêm assim, tipo, depois quando eles saem, já saem com todo o pensamento, totalmente. E assim, eles gostam bastante de ter aula da língua materna. Ô, gente, a Fernanda também está perguntando assim: olha, Fernanda Leôncio, existe criança não indígena na escola de vocês? Né? Existe. E também a Andréia Marinho está perguntando como que é o processo de alfabetização, qual que é o processo de alfabetização usado? Né? Se vocês puderem comentar um pouquinho. Então, eu vou falar um pouquinho aqui. Assim, como a parente Nactan havia falado, na escola dela tem alguns alunos não indígenas, né? Aqui na minha aldeia, a gente não tem, né? Devido que a gente mora um pouco próximo da cidade. Então, os alunos vão para a cidade, né? Inclusive, antes, o ensino médio da nossa escola ia para a cidade também. Aí, esse ano, a gente colocou o ensino médio dentro da nossa comunidade. Então, agora, a criança, ela começa, finaliza e já vai para uma faculdade da nossa escola mesmo, né? Mas, assim, a gente tem esse diálogo com o aluno não indígena, né? Como eu tinha falado anteriormente, a gente tem um intercâmbio entre escolas que a gente mostra esse jeito de vida, falar sobre o indígena, falar das nossas lutas, como que é hoje, né? Da nossa educação, e isso é importante para a criança não indígena ver como é que é hoje, né? Que está mudado, tudo não está daquele jeito que está ali no livro, né? Porque o livro ele fica de uma forma que o indígena aquele ainda lá do passado, mas não, a gente está desamarrando esses nós para que as crianças possam entender e ver como é que a gente vive e também como é que é o nosso as nossas tradições, nossos costumes e o que está ligado dentro do nosso território, né? E sobre a alfabetização, assim, aqui, como eu tinha mostrado esse livro aqui, ele é o livro de alfabetização, né? Coleção Pega Fruto. Eu vou abrir aqui ele só um pouquinho. Aqui é uma canção. Deixa eu ver. Aqui, ó.
Espera um pouquinho só, Sanuê. Ô, John, você pode pôr a tela só nele para a gente ver se a gente enxerga? Espera aí. Isso, vai lá. Deixa Põe eu bem ver um. pertinho aí para a gente Tá ver. bom, tá bom. Eu vou caçar um aqui. Aqui, ó. Aqui, tá escrito aí, Terrei da Música à Tardinha. Aqui, ó. Deixa eu ver, aqui fica meio difícil. Aqui é uma canção de alfabetizar. Aqui também tem canção do alfabeto, do, de matemática, de, é, de como a criança vai aprender a fazer esse ensino começando a ser alfabetizada, né? Porque essa pedagogia de alfabetizar cantando, ela é importante porque a música, a gente, os povos indígenas, tem muitos cantos, tem muitos, nos rituais a gente tem os nossos cantos que são sagrados, e a música, ela vem de uma forma para que a criança sempre possa estar acompanhada da, da oralidade ali, que a música fica com ela o tempo todo. Ela sai da escola e vai cantar para a mãe ver, para o irmão ver, ensinar o irmão, vai caminhando com a música e vai aprendendo dessa maneira, né? E, e vai registrando na terra, é, no caderno mesmo. Então, ela vai olhando com coisas que tá na vida dela mesmo, né? E tudo que tem nas produções são coisas que tem no território, como o nosso povo é aí do sul da Bahia, onde a parente vive, né? E a gente está cá em Minas Gerais, mas a gente tem essa ligação com esse território, né? Nosso. Então a gente também faz essa parte também nesses materiais que tem registro aqui que a gente não esquece o território que é de origem nosso, né? Os velhos mesmo aqui sempre contam como é que... E a gente também sempre vai visitar também, porque a gente não pode perder esse vínculo com o nosso território, né? E sobre a avaliação, eu pedi para Isabela, vou pedir para Ah, Isabela é? compartilhar umas Joia! imagens aí da avaliação. Aí são os alunos da minha escola com um professor. Ali eles fizeram uma apresentação, como eu falei lá, avaliação do relato de aprendizado. Aí esse tempo é o tempo da brisa leve, de falar da luta do nosso povo, participar do movimento indígena e lutar pelos nossos direitos. Então, os alunos fazem o material, tem um professor aí que está segurando um livro, que já é produzido pelos alunos, esse aí eles apresentando o terreno, né, que é uma escrita, e além disso também tem escrita para eles lerem, né? Pode ir passando as imagens. Só é algumas só para deixar registrado, né? Assim, aí aí o professor está falando com os alunos, né? E todos estão presentes dentro da escola. Aí tá professores que vai do, da educação infantil até o ensino médio. Aí tem aluno dessas, é tipo uma aula intercultural que a gente tem aqui, né? Que é todo mundo junto. E aí é a avaliação feita pelos alunos, né? Aqui na aldeia. Mas é isso, né? A Andréia Marinho está perguntando se tem uma idade que as crianças indígenas ingressam na escola. Se vocês puderem explicar. Então,
voltando falar sobre esse ensino aqui na aldeia, como o colega falou, aqui na aldeia agora a gente tem o ensino médio. Antes a gente não tínhamos o ensino médio aqui. A gente teríamos que ir para as aldeias maiores, que aqui, meio da mata, fica entre Aldeia Mãe, Barra Velha e Boca da Mata. Então, lá essas duas escolas, que eram as maiores aldeias, tinham as escolas que tinham ensino médio. Então, a gente tinha que deslocar para lá. O ensino médio, um tempo, foi 2 vezes ao dia. Era à tarde, à noite, ou de manhã ou à noite. E a gente tínhamos que ir e ficar o dia todo na aldeia lá. Às vezes, quando as estradas por aqui não tem manutenção, quando quebrava, a gente vinha meia-noite a pé, com fome, para terminar o ensino médio. Alguns desistiram e hoje, há 3 anos, tem um ensino médio aqui na aldeia Meio da Mata, pelo estado, anexo de Coroa Vermelha, que é a aldeia que tem também Pataxó. E quando começou o ensino médio aqui, foi voluntário, os professores eram voluntários, não recebiam nada. Então, foi porque a gente queria mesmo. Aí, os próximos anos, o que acontecia? A gente dividia um salário de R$ 900 para estar dando aula no ensino médio aqui na aldeia Meio da Mata. E hoje a gente temos aqui 2 turmas formadas dentro da aldeia. Graças a Deus, foi uma benção, maravilha, tipo assim, que a Cacê, que tantas outras pessoas lutaram, não viram isso acontecer, a gente está fazendo acontecer agora. E, assim, o formato de alfabetização, né? Eu trabalho com os alunos do 6º ano ao ensino médio. De alfabetização, eu trabalho com meus filhos em casa, né? Porque antes dele vir para aqui, a gente já ensina em casa. A gente já ensina as palavrinhas do pachorrão, os números. Ou quando a gente vem para a sala, às vezes eles são pequenininhos, a gente está trazendo. Aqui, exemplo. Aqui tem um no 9º ano que tem uns 4 mães. E tem criança de 2 anos e meio que vem junto com a mãe e já fica na outra salinha. Aí ela vai aprendendo e vem para a sala assim. E aqui a gente aceita, né? De criança de 1 ano, 2 anos, mesmo que não é matriculado, mas está vindo. E é matriculado no maternal a partir de 3 anos. E assim como eu tive minha filha, estava com 15 anos no 8º ano. Então, período de amamentação, ela ia para a escola comigo. Então, esse período tudo que eu passei, eles foram para a escola. Então, fui crescendo na escola, assim. Essa é uma realidade nossa, assim, indígena, das mães estarem com seus filhos em todo o território Pataxó, onde que vai ter um evento, tudo, a gente está lá com eles. Ali ele já cresce sabendo as lutas que a gente passa e conhecendo o território. Joia, gente. Olha, nós já estamos adiantados aqui na hora, né? E ainda tem uma pergunta que ficou aqui, que é essa da Flávia Oliveira. Como é que faz para ter acesso aos livros que o Sanuê mostrou? Se vocês puderem dar essa dica, né? E a gente já vai rumando para encerrar, né? Dá essa dica aí, nós já vamos encerrando. Assim, alguns livros a gente, como eu falei que tem parceria com a UFMG, alguns tem aí mas aí eu não sei explicar muito bem, né? Tem alguns exemplares por aí na FAI, né? Mas outros aqui fica mais aqui dentro da aldeia, assim. A gente está tentando fazer mais produções para divulgar mesmo esses materiais, né, que são importantes para a gente ter essa troca de saberes, né, que é importante para a gente, né? E é isso.
Gente, olha, eu agradeço imensamente em nome de toda a equipe do SIC Permanente, né? Do projeto, agradeço em nome do Centro Pedagógico, da UFMG, Saniue, Naquitam, muito obrigada, né? De vocês terem dado esse momento aqui com a gente. Agradeço muito a todas as pessoas que puderam vir aqui assistir essa webinar hoje, né? E depois a gente vai estar divulgando aí para outras pessoas, deixar gravado lá. Então, assim, muito, muito, muito obrigada, gente. E passar a palavra para vocês despedirem. Foi muito bom ouvir vocês. Isabela está dizendo aqui, nosso muito obrigado, isso mesmo, em nome da nossa equipe, né? Nossa gratidão, né, Lúcia e todo mundo, Flávia, Cristiana, todo mundo que está aqui conosco. Muito obrigada. Passar a palavra, então, Saniue, Naquitam, para vocês despedirem. Um abração mesmo, carinhoso, e muito obrigada. Palavra de vocês aí, microfone aberto para vocês despedirem. Então, foi um prazer estar aqui com vocês, de estar participando aqui com a parente Naquitam, com a professora Tânia, a Isabela, o Johnny, que está aí também por trás aí fazendo esse momento aí para a gente estar falando. Meu muito obrigado a todos. E a gente está aí para conversar, né, sobre essas questões. E o meu muito obrigado e uma boa noite a todos e todas. Ô, Naquitam, tá me ocorrendo uma coisa aqui, olha, antes de você despedir. A gente podia olhar como é que a gente disponibiliza esses materiais, hein, Saniue e Naquitam? Porque eu acho que tem na biblioteca da Faculdade de Educação, mas seria importante que a gente do ciclo, se você desse essa liberdade para te conversar depois um pouco, como que a gente vai muito em escola, atende muita gente, né? Como é que a gente pode ajudar a disseminar, né, os materiais, eles conhecerem, né? Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso depois, né? Conversar um pouco mais, amadurecer essa ideia, de deixar os materiais mais disponíveis, que isso aí vai ensinar muita gente, vai trocar muito, né? E vai ser fortalecedor, né? Então, vai lá, Naquitam. Então, eu quero agradecer também, né, por esse momento, estar aqui partilhando, né, obtendo mais conhecimentos, assim, sempre é um prazer estar junto com os outros parentes, né, o Saniue. Sempre vai passar seus conhecimentos lá da sua comunidade, e a gente vai observando e aprendendo cada dia mais, né. Então, foi um prazer, espero que os nossos telespectadores gostaram, e assim, falar que a gente temos mesmo que essa lei, né, 11.645 de 2008, veio para... É um processo que veio e que a gente estamos aqui fazendo o nosso papel para decolonizar as escolas, as universidades. Isso é só o início. Vocês que estão nos ouvindo, ajude a nós a fazer esse papel. Não só os indígenas, mas todos nós temos que ter esses deveres, né? E assim, gratidão. É isso. Um abração, então, gente. Nossa gratidão a vocês. Abraço. Obrigada, gente.